Fala galera, paz do Senhor Jesus, a graça e a paz de Deus, a paz. Não sei qual é a saudação da sua igreja, mas não importa, eu sou seu irmão em Cristo, é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez para o nosso propósito Paixão pela Palavra. Hoje eu quero passar para você alguns apontamentos que eu fiz em Êxodo capítulo 4. Por favor, antes de você me ouvir mais uma vez, cadê o joinha, meu filho? Dá o joinha aqui no YouTube, curta a nossa página no Facebook e, obviamente, você já está no YouTube, inscreva-se aqui no canal. Eu estou até enrolando a língua. Inscreva-se aqui no canal e você vai estar acompanhando esse grande movimento de leitura da bendita e maravilhosa Palavra de Deus. Êxodo capítulo 4 mostra a continuidade da conversa de Moisés com Deus, de Deus com Moisés, no seu comissionamento para ser o libertador do povo de Israel lá no Egito. Uma coisa que você vai observar é a relutância de Moisés. Moisés ele mostra nesse primeiro momento do seu relacionamento com Deus uma grande resistência, a grandiosidade do chamado. O chamado de Deus assusta mesmo, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente se sente incapaz, mas é porque a gente esquece que quem é capacitado é Deus. E Ele vai nos dar da sua força, do seu poder e da sua graça para podermos fazer a sua obra. Para de dizer não para o seu líder, para o seu pastor, para aquele que lidera você espiritualmente. Se envolva no reino de Deus, a força vem dele. Observe no capítulo 4 a paciência de Deus com Moisés. Deus vai conduzindo Moisés ali, trabalhando com ele, tratando com ele, até que chega um momento que a paciência de Deus se esgota. Ele fala assim: ó Moisés, quem que fez a boca do homem? Não fui eu. Por que você está todo o tempo colocando impedimento, empecilho para aquilo que eu tenho para fazer? Então nós vemos que a paciência de Deus às vezes se esgota e Deus precisa tratar um pouco mais sério com a gente. Não sei se você já passou por isso, mas tratamento de Deus não é brincadeira. Nós vamos perceber que ao longo dessa situação aqui, ao longo dessa história, nós vamos observar que agora Moisés parte em direção até a sua antiga terra. Moisés parte em direção ao seu antigo lar, ao Egito, e ele vai ter o seu primeiro encontro com o faraó. Uma última observação que eu quero passar para você, talvez a mais curiosa aqui do livro. Logo após Deus chamar Moisés para a sua obra e ele seguir em direção até o Egito para poder ali dar início ao seu ministério, o próprio Deus se encontra com Moisés irado, furioso. E por que isso acontece? Porque Moisés ainda não havia circuncidado o filho. E isso deixou Deus muito irado. Como que eu posso usar alguém que, tendo ciência do sinal da minha aliança com o meu povo, se recusou a fazer isso com a sua descendência? E então Zípora, que nem era hebreia, ela circuncida o seu filho e ela ainda precisa dar uma bronca em Moisés. Olha, você é para mim um esposo sanguinário. Veja como nós precisamos entender que tão importante quanto fazer a obra de Deus é nós estarmos na posição para a qual Ele nos chamou, seguindo os ditames da sua ordenança para a vida daqueles que Ele tem chamado. Como é que está a sua vida aí diante de Deus? Observe esses fatos, anote na sua Bíblia e que Deus te abençoe na continuidade do nosso propósito Paixão pela Palavra.